E não pense que é no seu tempo que você vai ficar pronto. Você vai ficar pronto no tempo determinado. Porque muitas vezes o homem acha que ele está pronto. O ser humano acha que está pronto. Me lembro de Josué, chamado por Deus, viveu instruído por Moisés. E quando ele achou que ele estava pronto para guiar aquele povo para atravessar no deserto, Josué, ele fica caído, desanimado, entendendo a responsabilidade que ele tinha nas mãos, porque viu Moisés, servo do Senhor, naquele sofrimento de trazer esse povo à terra prometida. Então o Senhor vem a Josué, o Senhor sempre virá a cada um de nós com a palavra: levanta e tem de bom ânimo, porque eu te escolhi para vencer. Vai e vença os teus inimigos.